Pode Pode ir. começar? Pode. Mensagem do livro Vida Feliz é a mensagem 155. E a Joana diz para nós hoje: aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos das sereias, que seduzem arrastando para os abismos. Se o ébrio deseja libertar-se do alcoolismo, encontra com mais facilidade quem lhe sirva um novo trago, ao invés de quem lhe dê um pão. Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizá-lo, insistindo com ele para que continue envenenando-se. Se o toxômano faz esforço para deixar a droga, o traficante ameaça-o e chantageia. Se o delinquente de qualquer matiz intenta a reabilitação, exameiam ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. Tem, pois, cuidado e mantém-te sadio, física e moralmente. Jesus querido, nosso modelo e guia, estamos aqui reunidos em seu nome para buscar mais conhecimento nesse livro do Psicofonia, essa obra maravilhosa que tanto nos ensina. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar um pouco mais e que possamos, Jesus, colocar em prática tudo isso que vamos aprender na teoria. Muito obrigado, que assim seja. Quem vai nos ajudar então hoje no capítulo sobre o estudo é a Renata. Agradecemos a ela por ter aceito o convite, pela dedicação no preparo do estudo e que possamos também contribuir para enriquecer aí as reflexões que ela traz. Renata, com você. Olá, obrigada. Boa noite a todos. Então, como a Verônica falou, tá? É um estudo aí em grupo, então vocês podem acrescentar, corrigir, né? Me ajudando aí no estudo de hoje. Então, eu fiquei incumbida de falar, né, do capítulo 10, que é sobre estudo. Então, aqui no início, né, tem uma mensagem, né, fala aqui no capítulo 1º, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, do que se trata esse capítulo? Aí eu fiz um pequeno resumo, que nesse capítulo, né, nesse primeiro capítulo, intitulado Estudando a Mediunidade. Então, o André Luiz, né, junto com o Hilário, né, eles vão de encontro com o orientador Aulus, né, que esse Aulus, ele conta aqui no capítulo que ele se especializou em trabalhos de natureza mediúnicas, e foram anos de trabalho e abnegação. E Aulus, né, que desde 1779 se interessa pelo assunto, né? Ele é da época de Mesmer, desculpa, que é aquele magnetizador. E ele também apreciou de perto o trabalho de Allan Kardec, entre outros, que são mencionados aqui no capítulo. E no mundo espiritual, quando ele desencarna, ele prossegue no mesmo rumo, né, observando e trabalhando, sempre dentro desse estudo da mediunidade, né? E aqui no capítulo, ele menciona que atualmente, quer dizer, na época que foi escrito o livro, né, ele está se dedicando na obra da espiritualização no Brasil. Então, ele faz logo nas 2 primeiras páginas, né, ele conta uma pequena biografia dele, se apresentando, né, para o André Luiz e para o Hilário, desculpa. E o Aulus convida os dois para escutar, né, o Albério, que ia falar no Ministério das Comunicações, ia falar sobre, né, a mediunidade. Então, eu fiz um pequeno resumo do que foi esse discurso, né, do Albério.
Então, ele começa falando, né? Ele nos diz que não devemos ignorar que tudo que existe no universo é consequência do pensamento de Deus, né? Que a nossa mente está na base de tudo. E nós estamos ali inseridos como raios da consciência eterna. E comparando Deus ele compara Deus a um grande oceano onde todos estão mergulhados sem perceberem que estão, né, ali, como se estivéssemos na água, né? Isso foi uma comparação que eu fiz. Qualquer coisa, Verônica, Ana, por favor, me corrijam, Afonso. E nós não somos o Criador, somos a criatura. Porém, como somos conscientes, também temos o pensamento, né? Nós também pensamos e criamos, né? Nós somos co-criadores. E ele também fala, deixa eu puxar aqui, que eu botei aqui, sim. E ele compara também a nossa capacidade mental, o equilíbrio de forças, e que também se amplifica em todos os orbes. Estamos no degrau evolutivo que podemos aguentar dentro da nossa capacidade mental, mas também da consciência de que nós somos, né? Nós já temos uma consciência de quem nós somos, do porquê estamos daqui, né? Para onde vamos, nós já temos essa consciência. E à medida que nós vamos melhorando, nós vamos mudando de grupos e vamos a grupos mais avançados que estão em outros, né? Estão em outros orbes que possuem outras características, mas para isso precisamos melhorar aquilo que somos, como espíritos. Portanto, é importante nesse momento que estamos na Terra nos conscientizarmos do que nós precisamos, né, fazer aqui. Estamos em um patamar que precisamos desenvolver para depois chegarmos a patamares mais avançados pouco a pouco. Os homens têm noção do que significa a mente como ferramenta. Hoje em dia, nós já sabemos da potencialidade, do poder que a nossa mente tem. E nós sabemos diferenciar mente de cérebro, de inteligência, de raciocínio. A mente representa, né, a expressão da vontade do espírito que organiza a nossa caminhada, a nossa evolução. Então, esse foi, assim, um princípio. Mas ele também, né, ele fala, que até é o que ele põe aqui no livro da psicofonia, né, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nós propomos recolher a mensagem das grandes almas. Então, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, tudo aqui que ele está falando é o poder do nosso pensamento, né? Que o nosso pensamento, ele é co-criador, nosso pensamento vai dizer com quem nós estamos, quem nós somos, quem nós atraímos, né? E atraímos, né, os espíritos que se afinam conosco. E tem aqui, ele também põe, né, um parágrafo, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um receba de acordo com aquilo que dá, né? Então, esse foi um resumo que eu fiz aqui desse capítulo, né, nos domínios da mediunidade. Se alguém quiser incluir alguma coisa, alguma questão que eu não falei, para aí depois a gente entrar
né, no estudo, né, do capítulo 10 do livro Psicofonia. Porque aqui ele fala um pedaço, né, do André Luiz, e depois o resto é todo baseado na obra do Leon Denis. Então, alguma colocação a mais do capítulo que eu tenha pulado, né? Aí, eu destaquei o seguinte, né? Como é o nome dele? Albertus, né? Não, Albérius? Albertus, ele... Albério. Pois é. Então, aí, vamos entrar agora na parte da mediunidade, na parte do estudo referente à mediunidade, né, que está aqui neste capítulo. Então, eu destaquei, são 4 pontos. O primeiro é mediunidade é faculdade natural, né? Porque a mediunidade, né, não é algo sobrenatural, é uma capacidade inerente ao ser humano. Isso a gente, né, já sabe, Kardec já botou isso para a gente no Livro dos Médiuns. E o intercâmbio entre encarnados e desencarnados ocorre por sintonia, afinidade de pensamento e sentimentos. A gente sabe, né, que esse daqui também, essa parte aqui é o básico. Um segundo item é a necessidade de estudo e preparo. Ninguém deve exercer a mediunidade sem o estudo doutrinário, disciplina e educação moral. Sem preparo, a prática pode gerar desequilíbrio. Isso também a gente vê muito no Livro dos Médiuns. Quem fez também o curso, né, ali da mediunidade, isso também foi colocado, né, para a gente, que o estudo, a disciplina e a educação moral são ali os alicerces para que a gente possa, né, nos desenvolvermos, sermos médios assim mais preparados. Um terceiro item eu botei como a influência mental, que é o pensamento é a força viva. A mente do médium influencia e é influenciada. Por isso, vigilância e elevação moral são essenciais, né? Que aí é aquele que o Falcone fala, né, do ovo, né? Orai, vigiar, olhai, vigiai e orai, né? Porque a gente tem que, do mesmo modo que a gente influencia, a gente é influenciado 24 horas. E um quarto item, que é a responsabilidade do médium. A mediunidade é instrumento de serviço, não de curiosidade e vaidade. Então, a mediunidade nos foi dada, né, como ali, principalmente dos médiuns, né, que são os médiuns ostensivos, é um instrumento de auxílio a encarnados, a desencarnados, que ela não é, um fenômeno, né, uma faculdade, desculpa, uma faculdade para curiosidade, para vaidade, para ganho pessoal, né? Isso foi, a mediunidade foi dada por Deus para ajudar, então, como diz, o que de graça, né, tem aquele ditado, né, que eu me esqueci, que é dado de graça, Dai de graça o que de graça recebeste. Isto mesmo. Então, resumindo, né, nessa parte, ele nos ensina que a mediunidade é compromisso espiritual, regida por leis que exigem conhecimento, equilíbrio e equilíbrio moral. Então, aí, essa parte, eu encerro aqui o estudo daqui, referente ao capítulo, né, primeiro, nos domínios da mediunidade. Então, alguém quer colocar alguma coisa para a gente, né? Verônica?
o Jacobson puxa, né, porque ele está olhando aqui, o livro todo é baseado na obra de André Luiz, então tudo que André Luiz fala a esse respeito ele traz. Então é muito interessante porque é André Luiz que traz, mas não é André Luiz que afirma. Nesse trecho é uma entidade ainda de nível superior que vem para fazer um estudo, uma palestra e vai conduzindo os espíritos que ali estão para mostrando a importância que é do conhecimento, do estudo bem conduzido, bem direcionado, bem aplicado, com seriedade, com discernimento, com razão, para que a gente possa melhorar em tudo. Né? Ele diz ali a qualidade das emoções, e tudo. Pode falar. E ele dá essa palestra tanto para encarnados como para desencarnados. E isso né? acontece com muita frequência. É porque a gente vai meio anestesiado, né, para esses lugares quando a gente é levado, e na hora que a gente volta, a gente não se prepara, então a gente já levanta para o pique do dia a dia, a gente não para pensar. Mas muitos de nós são convidados, são levados, são encaminhados, verdadeiras caravanas que saem de encarnados até o mundo espiritual para participar desses encontros, que visam justamente o quê? Nos ajudar nesse caminho da mediunidade e do caminho pessoal, né, gente? Porque a gente não trabalha com a mediunidade, não é uma coisa isolada. Quando ele vai falar em exercício constante das virtudes superiores, isso é de cada um. Isso é comportamental. Isso é mudança, né? Isso é reforma íntima. Então, quando a gente se melhora como pessoa e a gente busca aplicar aquilo que a gente está aprendendo, conhecendo, na área da mediunidade, a gente se torna um médium melhor, porque a gente também se torna uma pessoa melhor. Daí ele está chamando a atenção para a gente. Sempre. E aí é André Luiz trazendo, mas baseado em Kardec. Que é da importância que é, né, da gente ter esse conhecimento e esse estudo para a gente se aprimorar, para a gente melhorar. E eu até separei, né, como eu mostrei, agora eu vou, antes de entrar na parte do Leon Denis, né, e eu, como até a Verônica falou, que Kardec já falava isso da importância do estudo. Aí eu trouxe até Kardec para o estúdio de hoje, né, que Kardec, isso tudo está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, o Kardec, ele nos diz que estudar não é apenas ler, mas compreender, refletir e aplicar os ensinamentos na vida moral. Né? Então, o primeiro, o estudo deve ser sério e metódico. Kardec alerta que o espiritismo não deve ser estudado de forma superficial ou curiosa. É preciso método, disciplina e regularidade, evitando interpretações apressadas. Então, Kardec, ele fez esse alerta exatamente se a gente pegar, aí já está até no livro dos médiuns, que essa forma que Kardec nos apresenta, como devemos estudar, foi a forma como ele refutou várias teorias que iam contra o espiritismo, que, né, eu acho que até está no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, eu não sei, eu tinha que ir para ver, dos sistemas dos métodos, é uma desses dois que Kardec refuta, todos os que tinham sempre, falava alguma coisa contra o espiritismo, contra algum fenômeno, Kardec ia lá e mostrava. Então, por isso é que Kardec refutava, por isso é que ele diz que o espiritismo tem que ser estudado dessa forma para tentar explicar e para não deixar nenhum tipo de dúvida, porque Kardec, quando ele refutava qualquer teoria, qualquer coisa, ele não deixava dúvida. Ele mostrava que tintim por tintim, né? Não deixava nenhum tipo de dúvida. E um outro aspecto que eu tirei também do estudo de Kardec é que estudo e razão caminham juntas. Fé inabalável é somente aquilo que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, como a gente sabe, né, como ele botou ali no Livro dos Espíritos,
são as leis, né? As leis naturais elas são inabaláveis, são atemporais. Em qualquer época que você vai lá, daqui a 100 anos, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, estão ali, né? Tudinho, como Kardec nos colocou no livro. E ele também fala que o estudo também é transformar-se moralmente, né? Isso que a Verônica havia falado. O verdadeiro estudo espírita não é só intelectual. Ele deve levar à melhoria moral, à prática do bem, à caridade e à reforma íntima. Então, como ele põe até no Livro dos Espíritos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, é isso, não é só o estudo, é a nossa transformação, né? Como indivíduos melhores. E um outro aspecto é que o estudo protege contra o fanatismo e o erro. Quem estuda com profundidade evita interpretações místicas, supersticiosas ou distorcidas da doutrina. O conhecimento esclarece e dá equilíbrio. Então, se a gente, como ele botou, a forma como Kardec estudou, né? Ele estudou o espiritismo, né, ali profundamente e de uma forma que não foi deixado nada assim que qualquer outra pessoa pudesse interpretar de uma forma errônea, ou ele não deixou nenhuma brecha para que ninguém questionasse, né? E o outro tópico, que é o estudo progressivo. Kardec recomenda começar pelos princípios básicos e avançar gradualmente, respeitando o tempo e a capacidade de cada um. Então, aqui que ele diz, você quer estudar, vamos começar a estudar pelo básico da doutrina, que seria o Livro dos Espíritos. E depois começar a aprofundar em temas mais, assim, elaborados, né? Porque cada um ir avançando gradualmente o estudo. Porque não adianta você pegar e já começar por um livro, vamos lá, eu vou botar o Leon Denis. O Leon Denis é uma leitura difícil, né? Venhamos e convenhamos. Então, você, pelo menos para mim, para ler Leon Denis, eu tenho que ainda estudar muito para chegar e entender, né, ali o que ele se tenta expressar, né? Então, essa foi a parte que eu quis incluir Kardec no estudo. Alguém quer colocar alguma coisa? Verônica? Deixa eu só lembrei aqui de um exemplo. Tem um livro de capa amarela, não vou lembrar o nome do autor, se alguém lembrar, é sobre o passe. Um livro grosso, Ana, de capa amarela, sobre o passe. E aí, nesse livro, o autor conta uma história muito interessante. O passe. E você lembra o nome do autor? Enganado. Vejo agora para você. Aí, Jacó Mello. Jacó Mello, isso mesmo. Ele conta um caso de uma sala de passe, os passistas lá prontos para aplicar o passe, e um passista já veterano, antigo na casa, era um dia muito quente, uma sala muito abafada, esse passista tira o calçado e aplica o passe descalço. Na semana seguinte, quando alguém do centro entra na sala de passe, todos os passistas estavam descalços. Isso é falta de conhecimento e de estudo. Ninguém perguntou para ele por que ele estava descalço. Ele estava descalço porque ele estava transpirando nos pés e estava se sentindo incomodado. Então ele tirou o calçado por isso, simplesmente. O fenômeno de mal-estar físico não tinha nada a ver com transmissão de fluidos, de dar... Por que os demais, então? Aí a gente percebe, pelo comportamento, o que é não estudar, não entender e não compreender. Porque se a gente tem estudo e olha para o lado e vê ele descalço, sabe que tem 1001 situações para ele tirar o calçado. Menos que aquilo vai interferir no passe. Então a gente precisa entender, precisa estudar, precisa meditar, precisa ter esse conhecimento para a gente se posicionar.
né? Para não ser Maria vai com as outras. Quer dizer, e nem ele fez isso por mal. Ele não estava querendo conduzir ninguém a uma mudança no passo. Ele simplesmente estava. E isso acontece até hoje. Outro dia isso aconteceu na reunião mediúnica. Um companheiro esclarecedor tirou o calçado para esclarecer. Aí na semana seguinte ia ficar todo mundo descalço ali. Então, quando Kardec fala isso, né, e quando o André Luiz fala que a gente precisa estudar, que a gente precisa conhecer, é para você ter certeza, para você ter segurança daquilo que está acontecendo com você e das coisas que estão acontecendo ao seu redor. De você olhar para o companheiro e falar, ele está transpirando no pé, pronto, acabou, é ponto. Ele pode tirar o calçado a hora que ele quiser. Como existem médios psicofônicos que na mesa tiram. Isso não é uma necessidade para a prática mediúnica. Então, se eu não leio, se eu não estudo, eu olho para o lado, vejo alguém que é muito mais antigo na tarefa do que eu. Olha, se ele tirou o sapato é porque é para tirar, mas ninguém me falou que era para tirar o sapato. Mas se fulano está tirando, então é isso que Kardec fazia. Né? Não interessava quem tinha dito o quê. Ele analisava aquilo ali, ele pontuava aquelas hipóteses para saber o que vai fazer. Então é isso que Kardec, André Luiz, Leon Denis, todos eles trazem para a gente aqui. O fenômeno mediúnico em si, muitas pessoas podem ter, não é uma característica do espiritismo. Né? O espiritismo conduz o estudo dessa mediunidade. Então, nos dá subsídio para a gente entender melhor esse processo e fazer com que isso seja da melhor forma possível. Mas existem médios ostensivos fora da doutrina espírita também. E que muitas vezes agem de uma forma desordenada por falta apenas de conhecimento. Aquilo ali não precisa. Então, o médium da reunião mediúnica gritou. Não precisa. Ele pode controlar a voz, mas ele precisa estudar. Ele precisa saber disso. Se ele passa batido, ele vai gritar e vai achar que está fazendo uma coisa legal, bacana. Ele está demonstrando toda a agressividade do espírito. Ele pode mostrar a agressividade do espírito sem levantar a voz. Então, é por isso que precisa de conhecer. Para saber até onde vai o seu limite, até onde vai o seu controle, né? Ou se eu não estou controlando, o que é que está me faltando, o que é que eu preciso fazer. E a gente aprende isso o quê? Trocando ideias e estudando. Então é um capítulo muito importante que ele fala, e os amigos espirituais não cansam de falar isso para a gente. Infelizmente, como ele fala aqui, né, ainda se ouve vozes que reclamam contra o estudo. É uma lástima. É uma pena. Porque esse é o caminho que vai nos dar segurança sobre alguma coisa. É quando a gente aprende aquilo ali. Né? E a gente vê também no Continua Kardec, né? No livro dos médios, o que Kardec mais fala é o estudo. A importância do estudo e do amparo que um grupo sério, um grupo mediúnico tem quando bem preparado, quando ali estuda. Estudo é tudo. E eu também separei o que o Filomeno, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala sobre o estudo. Então, eu destaquei para ele 5 pontos. Então, ele diz o seguinte: o estudo como defesa espiritual, que destaca que o conhecimento esclarecido protege o espírito contra a obsessão, o fanatismo e as ilusões espirituais. Foi tudo que até que a Verônica falou agora, né? Um outro ponto é estudar para compreender a si e aos outros. O estudo ajuda a identificar tendências negativas, emanações desequilibradas e causas espirituais do sofrimento. É aquela reforma íntima, você conhecer, né, a si mesmo e ver o que é seu, o que não é. Tem um outro ponto, que é conhecimento exige vigilância moral. Aprender sem vigiar pensamentos e atitudes não produz libertação. O estudo de caminhar junto com a reforma íntima, né? Ele põe que estudar e a reforma é ali o que vai nos dar aquela vigilância moral, nos
proteger contra a obsessão. E estudo aliado à oração e ao bem. E Filomeno ressalta que o estudo se fortalece quando unido à prece, à caridade e à prática do amor. E o último, que é o estudo contínuo e responsável. O aprendizado deve ser constante, pois o espírito está sempre em processo de aperfeiçoamento. Isso eu tirei de algumas obras do Filomeno. Então, todos esses autores que eu estou colocando, eles põem, né, que o estudo é o principal. A gente precisa estudar para ter para a nossa reforma íntima, para a gente a nossa vigilância contra a obsessão, aprender a vigiar os nossos pensamentos. E eu vou... Renata, Oi. Repete o último para mim, que eu não consegui captar, não. É o estudo contínuo e responsável. Que o aprendizado deve ser constante, pois o espírito está sempre em processo de aperfeiçoamento. Né? Porque a gente está sempre evoluindo, então o estudo é estudo para essa encarnação, para a próxima, estudar sempre, até a gente chegar a um patamar do conhecimento que... Aí eu botei, antes da gente entrar no Leon Denis, eu também peguei, vou falar do Jacobson Trovão, né? Que até é o autor do livro. O que o Jacobson fala sobre o estudo? Aí isso eu peguei assim, que eu assisto o estudo dele do Livro dos Médiuns, pela FEB, então eu peguei alguns pontos que ele fala sobre o estudo. Então, um primeiro ponto é que, sem estudo, a fé fica frágil e sujeita a erros, miticismo e superficialidade. Um outro ponto é que estudar para viver, não só para saber. Destaca que o conhecimento espírita precisa ser aplicado na vida diária, nas atitudes e escolhas. Tanto que quem escuta, né, ali o Jacobson, ele sempre fala que ali o Livro dos Médiuns é um guia para nós. Que ali não é só para quem é médium, é para todos os estudos, é para o nosso dia a dia, né? Kardec fala isso, né? Que a mediunidade é para a humanidade. No Pois Livro é dos Médiuns ele fala isso. Porque até o Jacobson fala, você está ali na reunião mediúnica, o quê? Uma vez por semana, 2, 3, e o resto do tempo. Né? Às vezes você perde 1 hora na reunião mediúnica, e as outras 23 horas. Então, a gente tem que ir ali, através do estudo, o nosso pensamento, né? Um outro ponto que o Jacobson fala é o estudo gera responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o compromisso com a transformação moral e com o bem. Kardec também fala, né? Quanto maior o conhecimento, maior a sua responsabilidade. Um outro ponto é: espiritismo não é opinião, é conhecimento. Reforça que o espiritismo exige leitura, reflexão e entendimento, não apenas boa vontade. E um outro também que ele fala que é o estudo contínuo. Não basta estudar uma vez, o aprendizado deve ser constante, acompanhando o crescimento espiritual. Então, eu peguei esses autores, né, Kardec, Filomeno, o Jacobson Trovão, e agora eu vou entrar no Leon Denis, a gente pode ver que todos têm o mesmo, ali, aquele mesmo ponto, o estudo para o nosso aprimoramento, o estudo para a nossa reforma íntima, o estudo para que a gente consiga com que nosso pensamento esteja ali sempre voltado para o bem,
que é o estudo como forma da gente se proteger, né? Ali a gente se protege, a gente se conhece, sabe que aquilo não é nosso, ali a gente sabe se, de repente, a gente, como a nossa vida é aquele ciclo, a gente cai, mas a gente aprende a levantar. Então, o estudo para eles é o principal, né? Para a gente ir melhorando e evoluindo, né? E agora, alguém quer colocar alguma coisa, né? Senão, a gente vai entrar no Leon Denis. Então, aí, a partir de agora, né, é citado o Leon Denis, né, na continuação do livro, o Leon Denis, né, a fala dele no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só para ressaltar, a primeira edição desse livro foi em 1908. Não sei se vocês leram aí, marcaram, é um trecho do Leon Denis muito atual. Tá? Uma coisa que foi escrita há 118 anos atrás. Como é que a nossa evolução, como é que o nosso progresso ele é lento, como é que ele é gradual. Porque era para a gente estar lendo um texto e falar assim, nossa, que coisa antiga, de mais de 100 anos. E o que ele está trazendo aqui é muito importante e muito atual. O que é um espírito, né? Com essa capacidade. Então, desse texto que está aqui, né, eu tirei ali o que eu entendi, né, foram 5 pontos básicos. Então, o primeiro porque eu também depois eu peguei o livro que eu tenho, eu dei uma lidinha um pouco a mais, não só nesse trecho, eu li um pouco a mais. Então, o primeiro ponto que eu destaquei é que é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhe a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Então, aqui ele reforça para a gente chegar, pegar, ler um livro, né? Devagar, com calma, ler o primeiro parágrafo. Uma notícia. Exatamente. Olha uma fake news, né? Você lê rápido, vê depressa e você não medita naquilo e passa para frente. E passa para frente. Não, para ele, você tem que pegar, assimilar, claro, entender, né? Para depois, né? Ou passar para frente, como a Verônica falou, se é fake news, se não é. E no estudo também, né? Num livro, né? Porque hoje em dia a pessoa pega o livro, lê, mas fica com pressa, porque quer acabar o capítulo, e lê e não para ir, né? Analisando cada parágrafo. Um outro ponto que é o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. É na meditação que o espírito se concentra. Em torno do pensador, grandes seres invisíveis que só querem esperá-lo. Então, ele também nos fala ali para nos recolhermos ali no canto, aqui você está em casa, você fica na mesa, ou no quarto, sentado, né? Para você para você ter o melhor aproveitamento do estudo, então, é sempre melhor você estar ali no cantinho, sem nada que te perturbe, nenhum barulho, nada, que você fique ali focado no seu, né, no seu estudo. E um outro ponto é que o estudo promove o progresso do espírito. O espírito evolui por meio do conhecimento aliado à experiência. Estudar amplia a inteligência, desperta a reflexão e prepara o ser para escolhas mais justas e responsáveis. E até como a gente viu, como os outros, né, autores também falaram, né? O estudo, o conhecimento faz com que a gente vá evoluindo cada vez mais,
que a gente vai conhecendo. Agora, não é só estudar e ter o conhecimento, a gente também tem que pôr em prática tudo aquilo que a gente, né, aprendeu, né, como ele disse, são através das nossas experiências que ali a gente evolui também como espírito. Um outro ponto que eu destaquei é o conhecimento sem moral é incompleto. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. O estudo deve caminhar junto com a moral e o sentimento. Saber muito sem aplicar o bem não transforma o espírito. O verdadeiro estudo leva à melhoria interior. Então, é aquela, né, aquela coisa que a gente sempre escuta, é evitar as discussões ali ou dentro de casa, ou no trabalho, né, evitar as leituras frívolas, né, falar sem pensar, né? E ele diz aqui de novo, o estudo deve caminhar junto com a moral e o sentimento, que conforme você vai estudando, você vai conhecendo a si mesmo e você vai, né, a sua moral também vai, assim, melhorando, né, a sua transformação íntima, os seus sentimentos, né, vão ali despertando. Um outro ponto é, o estudo fortalece nossas escolhas na vida pessoal e na prática mediúnica. Então, ao compreender as leis naturais, o indivíduo passa a agir com mais consciência, entendendo as consequências de seus atos, né? A lei de causa e efeito. Assim, o estudo se torna instrumento de libertação e responsabilidade, que você vai aprendendo o que é certo e errado, e você vai, né, aplicando isso na sua vida, no seu dia a dia. E dessa forma, é crucial que o médium estude e estude sempre, atento ao que prescreve o filósofo da doutrina nova, Leon Denis. A boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Então, isso eu também peguei alguma coisa no Invisível, no capítulo 5. Né? Então, essa foi o que, mais ou menos, como eu falei antes, Leon Denis, para mim, é meio complicado. Então, mas foi o que eu entendi aqui dessa parte aqui, que ele colocou aqui para a gente, e eu também, como eu falei, eu li um pouquinho a mais desse capítulo. Então, se alguém quiser colocar mais alguma coisa referente a Leon Denis. Renata, Oi. Acho importante, além do que você leu, mas uma coisa assim impressionante que ele comenta é: sejamos sóbrios de jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para o outro, torna o espírito ainda mais instável. Vivemos numa época de anemia intelectual, que é causada pela raridade de estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, de forma enfeitada e oca, e principalmente pela influência dos educadores da mocidade. Isso em 1908. Imagina hoje, que as pessoas só ficam vendo figura, passando, deslizando o dedo nas telas de conteúdos de rede social, que ainda não se tem nenhuma comprovação ou verificação da autoria, da veracidade das informações, se elas são ou não manipuladas, a gente sabe que são. Então, se nos jornais, que todo jornal era obrigatório assinar a matéria, né? Se naquele tempo ele pede para a gente ter um pouquinho, né, de se resguardar e evitar os jornais, e que era obrigatório assinar a matéria, né, pelo conteúdo, imagina hoje, né, com as redes sociais, em que, assim,
as pessoas, o vocabulário praticamente da juventude agora são figuras, né? São os emojis, as pessoas comunicam às vezes uma frase inteira, com um monte de figurinha, e nós mesmos, né? A gente sabe que as sinapses cerebrais, elas são desenvolvidas, elas são aceleradas, o pensamento fica, né, um pensamento mais com conexões mentais mais rápidas, etc., quando a gente tem uma leitura que nos faz pensar, uma leitura que nos faz refletir, algo que nos desafia mentalmente, né? Então, a gente imagina isso hoje em dia, quer dizer, ainda mais complicado nós estamos, né? Porque as pessoas assim perdem um tempo enorme, não só com um conteúdo que acelera muito, digamos assim, né, a capacidade visual, mas não a capacidade mental, né? E traz pouquíssimo conteúdo, e de um conteúdo, inclusive, de natureza questionável, de fonte questionável, de natureza questionável, tendencioso. Então, a gente tem isso também não é só, não estou falando aqui absolutamente de conteúdo político, não, estou falando de religioso também. Também. Então, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê e ir à fonte mesmo, buscar a fonte, e conteúdo de toda a natureza. Né? Toda. Pois é, a gente tem que ir, né? Ainda nisso que a Ana está falando, desse trecho aí que ela ressaltou, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve um estudante de 18 anos que está processando o reitor da USP porque ele tirou 0 na redação. Qual que é o motivo da redação dele ser 0? Rebuscada usou palavras demais, difíceis. Totalmente rebuscada, inteligível. Palavras que não são comuns do vocabulário. Você não duvida, de repente, da capacidade intelectual de um aluno desse para poder escrever um texto que nem parecia português, que não são palavras do português corriqueiro. Eu li um pedaço, que eu fiquei curiosa para saber o porquê do 0. Então, são termos que você não consegue entender a ideia, você não consegue entender o que ele está falando. Ele se sentiu ofendido, ele está processando a Universidade de São Paulo por causa disso, porque tirou 0. Essa redação passou por 3 professores para serem avaliados, porque nunca é um só, né? Tem um nível de 3. Então é isso que ele está falando aí, uma forma enfeitada e oca, porque quem leu aquilo não entendeu a mensagem, não entendeu a ideia, não entendeu o conteúdo, né? Então, por isso que eu falei, é uma coisa super atual que o Leon Denis escreve, numa época de anemia intelectual, onde a gente percebe, a gente pega no celular uma determinada notícia. Hoje mesmo eu li uma notícia, estranhei a notícia, porque só em um lugar que eu vi. E aí eu comecei a pesquisar, porque o que é notícia, ela aparece em várias mídias. Aí você percebe que aquilo é o quê? Aquilo é fake news. Uma pessoa grava, falando, uma aparência de seriedade, te fala uma determinada notícia, vende esse peixe. E aí a pessoa não está entendendo, nossa, isso é verdade, nossa, isso está acontecendo, nossa, que isso? E totalmente sem fundamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, sabe? Mesmo, igual a Ana falou, no aspecto religioso, né? Mas esse livro aqui, quem escreveu é uma pessoa idônea e não pode cometer enganos, não pode cometer erros. Gente, quando foi publicado No Rumo do Mundo da Regeneração, na época da pandemia, aquele livro do Divaldo, tinha erros de, assim, começar falando da Ana e no final do parágrafo era Cecília, mesma personagem. Divaldo ia errar, Manuel Filomeno de Miranda ia errar, mas pode acontecer. Pode ter sido tanta coisa no processo, né? Na editoração. Quantas vezes você digita uma coisa e sai outra? O corretor muda, né? Então a gente tem que ter esse olhar, esse atento. As pessoas começaram a ler, começaram a mandar para a editora as erratas, as coisas que estavam. Eles fizeram rapidamente uma segunda edição, corrigindo aquilo tudo ali, e o problema se resolveu. Agora, isso desacreditou Manuel Filomeno de Miranda? Isso desacreditou o Divaldo? Não. Agora, o papel de quem recebeu o livro na primeira edição e leu, isso que é importante. É isso que Kardec fala. Peraí, mas aqui não está de acordo. Não, essa questão não é essa do Livro dos Espíritos, se equivocou. Não é outra. E aí eles fizeram uma nova. Primeiro eles lançaram uma errata,
Na página tal, onde está escrito isso, é aquilo, na página tal, onde está a questão tal e tal, eles publicaram isso, e da segunda edição para frente eles conseguiram. É claro que foi um livro que foi assim, editado rapidamente, porque o assunto do livro era a pandemia, e era necessário que aquele livro viesse naquele momento, então a primeira edição dele veio com alguns problemas. Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, quantas questões tinham? 500 e pouco. O que ele fez depois? Isso desmereceu? Muito pelo contrário, fez uma edição muito melhor, com mais de 1000 questões ali. Então, a gente precisa pegar todo esse material que chega até as nossas mãos e analisar, que é o que o Leon Denis fala lá no início. Não é ler demais. Eu li 10 livros. Tá, leu depressa, meditou, o que fala? Você vê um exemplo disso? A gente fala assim, eu mesmo falei agora, né? O livro tal, não lembro do autor, tinha que ter lembrado. Se eu tivesse focado um pouco mais na leitura, né? Então, um livro dessa grossura, eu lembro de quê? Do caso do passe lá, que ficou todo mundo descalço. Então, quando a gente lê com atenção, com cuidado, marcando, meditando, aprofundando, mas por que está escrito isso aqui? Onde mais está isso aqui? Ele falou que está no Livro dos Espíritos, mas qual questão do Livro dos Espíritos? Falou que está no Livro, mas que parte do livro? Isso é estudar. Isso é a gente aprofundar e a gente amarrar esse conhecimento que está ali. Aí, quando a gente faz isso, o que vai acontecendo? É igual o cimento, é igual o tijolo, um em cima do outro. A gente vai consolidando a nossa aprendizagem, o nosso conhecimento. Aí não fica na superficialidade. Agora, isso é uma coisa que demora um tempo, uma dedicação, um esforço, para a gente poder fazer isso e aprender, né? Para terminar, eu vou fazer um pequeno resumo desses autores que eu falei, e vou incluir mais 3. Rapidinho. Então, o Kardec, a gente viu que estudo sério, racional e metódico que conduz à fé raciocinada e à transformação. O Filomeno, estudo com esclarecimento e defesa espiritual, aliado à vigilância moral e à oração. O Jacobson Trovão, estudar para compreender e viver melhor com responsabilidade moral e prática. O Leon Denis, que estudo como meio para a alma compreender sua essência, o destino e as leis morais. Para ele, a fonte da verdadeira sabedoria reside no estudo das obras da natureza, na observação dos fenômenos e no pensamento direcionado ao divino, visando o aprendizado. Aí eu incluí André Luiz, que estudar é iluminar a mente e crescer espiritualmente, unindo conhecimento, trabalho e caridade. Emmanuel, o estudo educa o pensamento, exige disciplina e deve resultar em ação no bem. Para Emmanuel, a mente é como espelho da vida e o pensamento como força criativa. Isso está no livro Pensamento e Vida. E, finalizando, Joana de Ângeles. Estudo como autoconhecimento, equilíbrio emocional e libertação interior. Está no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Então, foi isso que eu preparei, né? Espero que tenha sido de serventia aí para todos, né? Foi feito com carinho, com esforço, dedicação, muito estudo, né? Muito estudo, muita perturbação na Verônica, mas, né? Coraçãozinho. Ela falou que o Leon Denis é um livro difícil de ler, e realmente é, né? Porque é um pensamento do século XIX, é uma pessoa muito erudita, mas existem coisas importantes, igual esse trecho que trouxe aí. Então, a gente pode grifar várias coisas, né, que servem de orientação, de estudo para a gente.
esse capítulo do livro dele, do Problema do Ser do Destinador, na parte 3º, capítulo 24, que tem esse texto que o Jacobson tirou. Olha quanta coisa importante que a gente pegou nisso aí. Pode ser até que um pedaço seguinte a gente não compreenda na sua essência, né? Mas é um livro que a gente precisa para ter conhecimento. E cada autor também, né, gente, tem o seu estilo de escrita. Nem todo mundo escreve uma coisa mais simples. Isso aí é dentro da capacidade intelectual de cada um, do domínio da língua de cada um, né? Então a gente sempre tem que começar por algum lugar. Aí vai ser uma leitura mais lenta, vai ser uma leitura que a gente vai ter que ler uma página, depois voltar naquela página, mas que é um autor que acrescenta muito. Foi ele que deu continuidade à obra de Allan Kardec. Então, a gente precisa conhecer alguma coisa de Leon Denis, vale muito a pena. Quando eu li essa parte ali, peguei um livro para ler, eu lia, aí li, né, naquele dia aquilo, até a mente fala, não dá, chega. E quando eu voltava no dia seguinte, eu tinha que voltar tudo para trás para tentar chegar e né, entender de novo, para continuar a... Né, mas é assim mesmo, a gente vai vencendo as barreiras, né? Para a gente poder conquistar o que a gente quer. Se a gente só deixar de lado assim, aí fica meio capenga. Então é importante a gente poder né, essa diversidade aí de conhecer esses autores espíritas. Obrigada. Começando pelo título, que você tem que fazer uma análise. O que está querendo dizer? Problema do ser, do destino, da dor, né? A gente começar a analisar o título. Ele fala de morte, ele fala de amor, ele fala Tem um outro livro dele também, que se chama Joana d'Arc Médium. Também não é um livro fácil de leitura. Não é fácil, eu estou lendo, mas... Eu li também. Mas a gente aprende muito sobre Joana d'Arc. Muito mesmo. É porque eu estou lendo... ele pega muito relatório, né? Ele pega muito documentos da época e ele transcreve ali. Porque como ele é discípulo de Kardec, foi o que a Renatinha falou. Ele tem que amarrar tudo. Né? Então não é uma coisa na cabeça dele. Ela foi torturada. Onde? Quando? Por quem? De que maneira? Então ele pega tudo aquilo que na época foram os documentos que foram acrescentados na acusação dela para condená-la e ele coloca isso lá no livro. Tem aqueles que defendem e aqueles que acusam. Mas conta a infância dela, então não é um livro de uma leitura assim que você vai ler num galope só, né? Mas é um livro também muito interessante e muito rico de informações. É muito bom. Muito bom. Você encerra para a gente, Cecília? Sim. Obrigada, Renata. Está vendo como isso é importante? Você só está falando para nós aqui porque você estudou, né? Quase arrancou os cabelos, coisa desesperada. Mas na hora, eu posso ter estudei bastante, mas na hora que eu estou aqui falando, parece que dá um branco. Não vimos branco nenhum, viu? Vimos muito colorido. Então tá, obrigada, tá? A Verônica já deve estar aí, já marcando um outro aí para você, viu? Tá? É particita. Não. Então, meus amigos, o Afonso quer acrescentar alguma coisa, Afonso? Ficou quietinho aí? Afonso ficou quietinho. Não, eu estou aqui concentrado na cirurgia de amanhã, né? Ele vai passar por uma cirurgia amanhã, viu, gente? Nossas melhores vibrações para ele, tá? Para que tudo corra bem. Exatamente. Vamos vibrar por você. Afonso, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você vai ter que fazer só uma dieta depois. Tem muito trabalho me esperando por ele aqui, então vai dar certo. Tem muitas Falei com a Verônica que ela pediu para dar a notícia para ela. Ela falou, assim que eu voltar da anestesia, eu mando uma mensagem. Se eu não voltar, eu participo da reunião mediúnica de noite. Nossa, é isso aí, meu amigo. Vai ser só a primeira opção, viu? Fique tranquilo. Ai, meu Deus. E aí, gente, vamos encerrar então, né? Pode fazer para a gente, Deise, a prece para nós? Sim. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco, pelos amigos que nos orientam,
nos encaminham para um bom caminho, para a boa conduta, por estarmos sempre dispostos a aprender um pouco mais sobre a doutrina e por ter sempre alguém, né, disposto a iluminar os nossos pensamentos e fazer com que sejamos ainda um pouco mais melhores do que fomos ontem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, meu Pai. Então, boa noite a todos. Obrigada, Renatinha. Valeu. Gratidão, valeu, Renatinha. Valeu, Renata. Obrigada, Renata. Ótimo trabalho. Muito bom. Ótimo.